Já está gravando, tá? Então eu começo? Tá bom. Gente, boa noite todo mundo que está aqui, né, para essa conversa. Carinhas conhecidas, Raquel, boa noite, Matheus, Maria José, Marina. É, eu queria começar agradecendo, né, Thaís? Dizer que é um prazer estar aqui com vocês hoje, nesse debate que eu acho que vai ser tão importante de ser feito, né? Eu vou tentar dizer, colocar, na verdade, mais questões do que saídas em relação a essa discussão. Estava falando aqui com a Thaís que a ideia é que a gente consiga promover, de fato, um debate hoje, que a gente consiga conversar. Então, eu escolhi alguns pontos para a gente conversar sobre o tema, mas vocês podem ficar à vontade para colocar mensagens aqui no chat ou para me interromper, né? Quando vocês tiverem necessidade, quiserem comentar, falar alguma coisa. A ideia é essa, né? Que a gente consiga produzir uma construção coletiva, em torno desse tema. Bom, eu vou começar colocando o problema. Essa discussão sobre a mercantilização, ela tem ganhado muita força desde a audiência que teve, audiência pública que houve sobre a questão da regulamentação da psicanálise, contra os bacharelados em psicanálise, né, que foi agora em setembro, no dia 18 de setembro, a data está bem fresquinha, que inclusive foi a Marina que nos lembrou na última reunião da coletiva Psicanalista Trabalho. Então, a data está bem fresquinha, foi agora em setembro, e a partir disso começaram a surgir muitos debates em função de participações de psicanalistas famosos em imersões, em cursos livres, né? Começou a haver uma discussão muito forte, do que seria a mercantilização da formação do analista. E eu queria começar dizendo, com relação a esse título, a gente precisa começar a pensar a incidência do mercado não apenas sobre o eixo do ensino. Por que eu estou colocando isso? Porque uma das formas de se contrapor, né, a uma ideia de que há uma mercantilização maciça na psicanálise, né, no nosso campo, é contrapor também o ensino à clínica. O ensino compreendendo o ensino como um saber mais ordenado, como um saber mais curricularizado, né, que se insere mais facilmente na universidade, nesses cursos. E aí, contrapondo, assim, de certa maneira, a clínica, como se a clínica ela nos protegesse contra a captura neoliberal, né? O argumento é assim: o ensino da psicanálise ele não é habilitante, então existe um saber. A psicanálise é um saber que se transmite em uma outra perspectiva, pela via das análises pessoais, e aí até aí tudo bem, né? É uma especificidade na transmissão do saber inconsciente que não passa por uma ordenação curricular, mas o que eu quero dizer com esse tema de hoje é que também a clínica ela pode ser passível de uma captura neoliberal e mercadológica, né? Então, para tentar, digamos assim, ser um pouco mais didática nesse argumento, de que o mercado, a captura de mercado, ela envolve todos os aspectos do tripé formativo, não apenas a vertente do ensino, né, mas também aquilo que se articula à clínica, né, eu vou fazer didaticamente essa diferença entre o que é que seria essa captura neoliberal dentro do âmbito do ensino, na relação com o saber, e o que é que aparece como incidência mercantil na clínica, especificamente, tá? Para a gente começar a situar alguns problemas com relação a essa questão. Então, com relação à vertente de ensino, essa discussão ela não é nova, ela não é recente, né? Se vocês forem pegar o debate que o Lacan levanta no Seminário 16, de um outro ao outro, principalmente no segundo capítulo, que ele chama de, né, a organização lá do Millet intitulou
Mercado do Saber, Greve da Verdade, esse capítulo ele é crucial para esse debate. O Lacan ali, ele já faz uma certa denúncia de um modo de disponibilização do saber dentro do âmbito do ensino, em que o saber ele é disposto assim como se ele tivesse assim numa espécie de feira, pronto para o consumo, né? Então, ele fala disso, né? Ele, inclusive, ele cita literalmente isso. Ele diz assim, uma feira, um mercado do saber, o saber tomado como uma mercadoria disponível numa feira, no mercado. E ele vai dizer coisas muito interessantes sobre isso. Ele vai dizer que essa modalidade de saber, que você pega um pouquinho aqui, um bocadinho ali, né? Que você vai comprando, assim como você compra banana, melancia, você compra aqui um autor, compra depois um outro autor, junta aqui, faz um acúmulo. Essa modalidade de saber, que é cumulativa, é um saber que não produz consequências. Por isso ele chama de greve da verdade, né? É um saber que não opera no mundo, né? Não tem consequências no real. Então, é um saber que não tem valor, não vale de nada. Você acumula, acumula, vai comprando, pescando um aqui, pescando outro ali, e no fim das contas, esse acúmulo ele não vale de absolutamente nada. Por que eu estou dizendo isso? Porque essa crítica do Lacan, ela se conforma muito ao sistema universitário francês, né? E ao surgimento da psicanálise, ao surgimento do Departamento de Psicanálise de Vincennes, a experiência da psicanálise da universidade na França. Que o Lacan está criticando é o sistema de creditações universitário francês, que é dividido em unidades de valor, que cada aluno ele pode escolher, numa espécie de autonomia, né, como vai montar o seu curso, seu sistema de créditos, cumprindo e comprando as unidades de valor necessárias à aquisição do diploma. E aí tem uma coisa muito importante para a gente destacar, é que o departamento de psicanálise ele estava subordinado ao departamento de filosofia, de Paris 8. Então, isso quer dizer que nesse sistema de criação do departamento de psicanálise de Vincennes, não havia essa dimensão habilitante que aparece nos bacharelados de psicanálise, por estar subordinado a filosofia, em que na época ensinavam Foucault, Chatelard, Lyotard, então, assim, ensinavam uma série de nomes grandes da filosofia, da história da filosofia da França, não havia, então, qualquer pretensão de formar analistas pela via da universidade. Então, Lacan ele se mostrava muito crítico ao modo de consumo, né, do saber acadêmico, que não produzia nenhum tipo de efeito formativo, né, dentro do quadro de formação do analista, porque na época ele apostava muito na experiência da escola freudiana de Paris. É muito interessante também que, à medida que a experiência do passe na escola freudiana de Paris vai fracassando, vai demonstrando suas fragilidades, ele volta a apostar na psicanálise na universidade. Então, na década de 70, ele vai elaborar um outro texto chamado Talvez Vincennes, talvez em Vincennes. Então, ele começa a reinvestir na psicanálise na universidade, a partir do momento que a experiência do passo na Escola Freudiana de Paris vai se mostrando cada vez mais produtora de hierarquia, né? Vai se mostrando cada vez mais produtora de inflações narcísicas, né? Essas nomeações elas vão produzindo aí certas dificuldades dentro da própria instituição. Então, vamos guardar essa ideia, porque essa ideia ela já coloca universidade e instituições de psicanálise numa certa relação, né? A maneira uma vai se mostrando mais promissora, quando a outra vai se mostrando em crise, e vice-versa. Uma vai entrando em crise e a outra vai se mostrando mais promissora. Não à toa, esses circuitos eles vão, de alguma maneira, se repetir ainda hoje na história da psicanálise. Mas o mercado do saber que o Lacan trabalha ali naquele contexto da década de 60, ele está muito mais próximo, digamos assim, da figura do intelectual francês,
que vai acumulando teorias, mesmo que seja na modalidade de feira, né? Mas vai acumulando leituras, valores e teorias, né? Que é um consumidor de elite, se eu posso dizer assim, do que da figura do nosso consumidor de bacharelados de psicanálise, cursos livres e streamers de psicanálise. Né? São públicos um tanto quanto diferentes, se a gente for pensar no mercado do saber. Por que eu estou dizendo isso? Porque o que é próprio da apropriação neoliberal da teoria e do saber é uma espécie de disjunção entre o saber curricular necessário à aquisição de um diploma e aquilo que o caráter instrumental desse saber que vai se articular em empregabilidade. Né? Com isso, eu quero dizer o quê? Que o saber comprado nos bacharelados de psicanálise, eles só se mostram efetivos socialmente na medida em que, retroativamente, eles revelam um caráter instrumental, ou seja, que é o caráter instrumental. Eles têm uma inserção dentro da circulação econômica, de modo que esses bacharelados eles vão produzir um público consumidor de bacharelados, né? E vão se mostrar efetivos ou não, a posteriori, em termos de inserção no mercado, em termos de empregabilidade. Essa discussão ela é muito, muito importante, porque ela situa os bacharelados de psicanálise num quadro maior de empresariamento da educação do nosso país. Né? Eu acho que essa é uma vertente do debate que ela é pouco trabalhada. A gente fica tão assim, como é que eu posso dizer? A gente fica tão concentrado na discussão sobre o que é que isso incide ou não dentro de um eixo de formação do analista, que a gente se esquece de situar esse debate dentro do quadro da educação no Brasil. E dentro do quadro da educação no Brasil, o que a gente vê é um aumento crescente de cursos técnicos, de cursos profissionalizantes de caráter EAD. Por quê? Porque o diploma aí, ó, se o diploma ele tem reconhecimento ou não no campo, se ele implica num acúmulo teórico ou não, num saber mais sofisticado ou menos sofisticado, isso pouco importa. O que vai importar é se esse diploma ele vai se mostrar útil em termos de mercado para produzir ou não emprego. Né? E aí a gente vê coisas muito, muito interessantes acontecendo dentro do campo da educação. Você vê pessoas que têm todo um percurso acadêmico em instituições públicas reconhecidas, com mestrado e com doutorado, mas que não conseguem se empregar. Quer dizer, a distinção do diploma, ela vale muito pouco nesse quadro. Você pode ter um diploma numa USP, numa UFRJ, ser um doutor e não conseguir estar inserido no mercado de trabalho, não conseguir se estabelecer profissionalmente, né? Seja como professor, como qualquer outra coisa. Por outro lado, você tem pessoas que se formam em universidades que a gente sabe que tem um caráter extremamente mercantil, cujo diploma não tem um valor de distinção, de prestígio, mas que conseguem, por via de mentorias, né, sei lá o quê, né, pelas vias as mais variadas possíveis, encontrar uma estabilização profissional. Tá? Então, e esse quadro ele é muito, muito importante, ele é muito interessante, porque ele vai ter a ver com uma certa articulação entre mercado e Estado dentro do campo da educação. Né? Quanto mais a educação demonstrar esse caráter instrumental, digamos assim, em que o diploma ele vai valer retroativamente pelo seu efeito de empregabilidade, né? Mas ele vai, essa modalidade de educação ela vai receber um investimento do Estado. O que é que isso significa? É que o Estado está operando em prol do livre mercado. Estado e mercado não estão em oposição dentro dessa configuração, pelo contrário, estão operando assim, lado a lado, né? Um está auxiliando o outro.
Com isso, a gente tem um quadro dentro da educação, do ensino superior do nosso país, que é absolutamente sui generis. Pela primeira vez na história da educação superior do país, a gente tem o mesmo número de matrículas EADs, as matrículas EADs, né, de educação à distância, se igualam às matrículas presenciais pela primeira vez na história da educação superior do nosso país. O que é que isso demonstra, se não um quadro em que o Estado e o mercado estão operando juntos no empresariamento da educação? Então, os bacharelados em psicanálise, eles puxam, digamos assim, né, a ascensão das matrículas EAD, né, dentro do campo da educação. Eles fazem parte desse quadro. Eles estão inseridos dentro desse quadro mais amplo, né, de empresariamento da educação e de desmonte do ensino público. É muito importante de ser dito. Muito, muito importante. Porque, nessa perspectiva, a posição contrária aos bacharelados é uma posição política em defesa da educação pública superior. Ela não está tão relacionada à questão da habilitação, até porque um diploma de bacharel em psicanálise, vamos combinar, e nada é a mesma coisa. Não tem distinção no nosso meio, não é reconhecido entre psicanalistas. Ele vai causar um problema, na verdade, ele vai produzir um problema que vai ser colocado aí na medida em que é, ele vai alçar, digamos assim, né, pelo número de matrículas exorbitantes desses cursos EAD, ele vai inserir no mercado uma quantidade também exorbitante de psicanalistas, entre aspas. Né? Então, imaginem 4.000 pessoas formadas por ano. É muita gente. Isso numa só instituição. É, é isso que eu estou falando. Há uma disjunção aqui entre diploma e empregabilidade que tá extremamente, intimamente articulada a uma cooptação neoliberal do campo da educação. Né? E aí, o que é que se passa aqui, né? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa sobre esse ponto que eu poderia avançar aqui com vocês, antes de chegar na segunda parte, que vai tratar da questão da clínica. O que se passa é que os psicanalistas vão lá para a audiência pública e vão contra-argumentar o bacharelado sem ter essa visão política mais ampla, como uma espécie de esclarecimento de que a questão aqui é esclarecer o público sobre o que é a verdadeira formação. Eu acho essa estratégia muito ruim, muito ruim. O Matheus está aqui também, está lá na coletiva, a gente tem discutido isso, né? Essa estratégia ela é muito ruim. Por que que ela é muito ruim? Primeiro, porque ela nos dá a sensação de que seria só uma questão de ressituar o eixo da formação psicanalítica dentro do âmbito da clínica, como se a clínica, por si própria, pudesse fazer um enfrentamento ao neoliberalismo, e não faz. E não faz, né? As estratégias políticas do movimento psicanalítico para o enfrentamento da mercantilização, elas têm se mostrado é, é, absolutamente ineficazes. Ineficazes. Você chegar numa audiência pública e dizer para as pessoas, para o público amplo, que a formação do analista é uma formação que passa pelas análises pessoais, pela sua relação com o inconsciente, tudo bem, que é um ofício, que é uma arte, uma ocupação. Ok, querido, mas isso não tem o efeito de barrar essa situação, que compromete todo o sistema educacional brasileiro. Não tem, não há possibilidade da gente fazer um enfrentamento por essa via. Né? Esse é um ponto. E o outro ponto é que não existe nada na clínica psicanalítica em si, e muito menos na teoria em si, que seja protetora contra o neoliberalismo. É um outro problema que a gente tem, que é decorrente dessa discussão, que são os analistas dizendo coisas assim: ah, mas na nossa clínica a gente pode manejar o dinheiro de outra forma. A gente pode produzir valores mais baixos e valores mais altos, a gente pode precificar de modo diferente, né? Como se isso por si só pudesse fazer um enfrentamento
a questão da mercantilização. Ora, se você pode precificar os seus atendimentos de modos diferentes, isso significa que você pertence a uma classe social muito específica, né? Que pode manejar o dinheiro de uma maneira muito específica. Porque coisa muito diferente é quem está se estabelecendo na clínica numa posição, sendo um psicanalista pobre, né? Sendo um psicanalista periférico, sendo um psicanalista preto, sendo um psicanalista pardo. Esses não têm essa margem de escolha. Então, assim, e aí eu começo a introduzir vocês essa ideia de que há uma incidência do mercado também sobre o eixo da clínica, que precisa ser melhor debatido, que precisa ser melhor explorado dentro do nosso campo. Como é que isso aparece, né? No surgimento de novos problemas, outros problemas para além da dimensão do ensino que a gente estava discutindo agora, outras questões e outros problemas vão aparecer. Por exemplo, eu já mencionei para vocês, né? A ideia de captação de pacientes, as mentorias, né? A questão dos valores sociais, né? A, a, a dimensão, por exemplo, o estabelecimento da clínica por parte, como a gente estava conversando agora, por parte de pessoas pobres, vindas da periferia, para quem essas dificuldades dentro do campo laboral não são estranhas, mas já faziam parte do seu próprio cotidiano. O que faz com que seja muito mais difícil, por exemplo, né, nesse início de estabelecimento da clínica, fazer da clínica um único meio de sobrevivência. Então, você começa a dividir, então, a sua atenção entre estabelecer sua clínica, esperar os primeiros analisando, sustentar o desejo de analista aí nesse primeiro momento, e aí você começa a se desdobrar também em ter que arranjar dinheiro para sobreviver. A clínica ela se torna um bico entre outros, entende? E o tempo de dedicação à clínica ela também vai ser diferente porque você vai precisar de um outro emprego, né, para sustentar a sua vida, enquanto você está paralelamente tentando constituir sua clínica, mas você também vai precisar de ter grupos de estudo, de dedicar horas de supervisão, de ter uma estrutura física para a montagem dessa clínica. Então, uma série de outras questões que vão se articular a esse início, a esse estabelecimento da clínica, demonstrando que é aí nesse ponto, no início da clínica, que as desigualdades sociais elas se mostram mais aparentes e que a reprodução da desigualdade no campo psicanalítico se torna também mais acirrada, mais acirrada. Eu vou tentar desenvolver esse argumento por uma outra perspectiva, né, para a gente ver como é que essas reproduções de desigualdade elas se dão no sistema de formação do analista, que eu acho que é um ponto assim que a gente precisa trabalhar. Primeiro é apontar que historicamente sempre existiu uma divisão de classes no âmbito da formação, né? Que tem a ver com duas modalidades de clínica que, digamos assim, existem de maneira pragmática e que a gente nunca, mesmo o movimento lacaniano, avançando teoricamente sobre isso, a gente nunca conseguiu desfazer, a gente nunca conseguiu desmontar, que é a divisão que existe entre terapêutica e didática, né? Porque pensem bem comigo, assim, quando foi que as pessoas pobres elas se tornaram parte do expediente da clínica psicanalítica? Historicamente falando, elas se tornam parte do expediente da nossa clínica como alvo de uma terapêutica, não como agenciadores de uma formação. Elas se tornam parte do expediente da nossa clínica, primeiro, em instituições asilares, em que psicanalistas médicos de classe média alta, vão nos hospícios, vão né, assim, nas comunidades terapêuticas, né, enfim, vão nessas instituições asilares, né, fornecer a sua escuta e a sua, digamos assim, a sua perspectiva de terapêutica
para as populações pauperizadas. E isso se passa até a década de 80, até a redemocratização. O único contato da psicanálise com as populações pobres era via instituições, né? Era via instituições asilares. Essa situação ela muda com a democratização, a redemocratização e a inserção dos psicanalistas nas políticas públicas. Aí a gente tem um outro cenário, que é o quê? As psicanalistas de classe média, que estão se inserindo via concursos nas políticas públicas, mas que também estão, para si mesmo, criando outras situações de precarização, porque estão tendo que se dividir entre o trabalho nas políticas públicas e o estabelecimento das suas clínicas privadas. Isso não é fácil. Quem trabalha com política pública sabe o quanto é difícil você se dividir entre um expediente no CAPS e a sua clínica à noite, por exemplo. Então, isso cria uma outra configuração. Mas, entretanto, também cria a possibilidade de escutar as pessoas nos seus territórios, né? O que é diferente de você escutar instituições asilares. Ainda aqui, a gente tem uma distinção de classe. A terapêutica, ela está sempre voltada para as populações pobres, que nunca conseguem fazer esse ponto de virada da passagem do analisante ao analista. Eu queria que vocês me dissessem se vocês conhecem alguém atendido no CAPS que frequenta as instituições de psicanálise e diz assim, foi a partir do meu atendimento no CAPS que eu fui me tornar analista. É? Eu queria, assim, inclusive, escutar testemunhos por aí, né, assim, que me provem que esse raciocínio ele tem furos, porque simplesmente o tornar-se analista não faz parte do horizonte dessas pessoas, né, que são alvos dessa terapêutica empreendida por analistas de classe média alta. Então, você tem uma situação entre uma clínica que tem uma vertente terapêutica voltada para as pessoas pobres e uma clínica que tem uma vertente formativa que vai ser destinada àqueles que podem pagar. Essa divisão, ela continua operativa, né? Embora agora a gente tenha um cenário que é um pouco diferente, porque via ações afirmativas, né, dentro das universidades públicas e privadas, de 20 anos para cá, né, porque as políticas de ações afirmativas elas começam a ser implementadas muito antes da lei que vai regulamentar, de 2012, né, em algumas instituições de ensino superior, mas agora você tem assim uma porcentagem da população, uma parcela da população que é muito familiarizada, digamos assim, com os processos de precarização da vida e das relações de trabalho, e que agora está tendo acesso à formação do analista pela via da universidade, não das instituições, né? As instituições, elas sempre ficam um passo atrás nesse debate, assim. É a universidade que está pautando o tema da democratização da psicanálise via ações afirmativas. Então, as instituições, elas têm um pouco que ceder, né? Porque já tem um processo em curso, que começa a indagar, a questionar essas instituições com relação ao acesso de pessoas pretas, pobres e pardas nessas instituições, né? Mas aqui a gente tem uma mudança de configuração. Aqui agora a gente tem uma parte da população que sempre foi alvo da terapêutica e da benevolência da classe média e da classe média alta, que está tomando as rédeas da formação do analista, né? E colocando outros pontos de tensionamento, e colocando outros problemas, colocando outras questões. E aí, é nesse quadro, digamos assim, que essa divisão entre terapêutica e didática, ela vai ser tensionada de outra forma. Por quê? Por um lado, a gente tem um circuito econômico que envolve essa geração de analistas que está começando a estabelecer a sua clínica em condições de acirramento do neoliberalismo, né? Cada vez mais acirramento das condições precárias de trabalho. Então, tem essa geração que está instituindo a clínica por essa perspectiva, mas você tem uma geração anterior que já está muito bem estabelecida nas instituições e nas zonas centrais, né, nos grandes centros urbanos, e essa geração aqui, ela consegue, digamos assim,
captar uma espécie de público de interessados na formação do analista que vão investir muito mais dinheiro e tempo em suas análises. Então, só para a gente organizar um pouco melhor esse debate, então a gente tem aqui uma divisão entre analistas iniciantes, que estão assim se virando para dar conta desses aspectos da formação do analista, e analistas de analistas, que estão recebendo, de alguma forma, as demandas e os encaminhamentos de análise com precificações maiores. Tudo isso para dizer para vocês que a gente tem circuitos econômicos muito claros, né, e muito distintos que estão operando não exatamente na vertente do ensino, mas na vertente da clínica e da formação. Tá? Por que eu estou colocando essa questão dessa forma? Porque aqui surge uma série de problemas, né? Eu vou colocar aqui alguns problemas para a gente conversar, já pensando assim no encerramento da minha fala para a gente conversar, que é o seguinte: será que esses analistas que são pobres, que vêm de uma condição periférica, qual é a margem de escolha que eles têm no início da clínica com relação às condições de trabalho, né, que envolvem esse início? No sentido assim, será que esses analistas eles podem escolher recusar preços ditos sociais? Será que tem como a gente quebrar esse circuito de alguma forma por organizações coletivas, por organizações políticas, de modo que os psicanalistas que compartilham de uma mesma condição periférica dos seus analisantes tenham condições dignas de exercícios da psicanálise? E quando eu digo condições dignas, eu digo não só você ter um espaçozinho para clinicar, né? Porque isso também é uma condição digna, porque muita gente começa a atender no online porque não tem dinheiro para pagar um consultório. Isso também é efeito de precarização, né? Mas eu digo também possibilidade de ter tempo de estudo, de construção de caso clínico, de estar entre os pares, de investir na sua formação, de ter uma supervisão, de ter espaço de análise. Quer dizer, a gente tem um contingente de psicanalistas iniciando sua clínica, entrando em contato com o sofrimento psíquico de toda uma parcela da população que é extremamente vulnerabilizada, mas esses analistas que estão iniciando suas clínicas não têm qualquer amparo das instituições de psicanálise. Então, como é que a gente consegue mudar essa configuração? Essa é a minha questão, né? Que tipo de enfrentamento a gente pode fazer que implique em redes de solidariedade, em redes de coletividade, né? Na produção de espaços de sustentação em que a gente possa, de alguma forma, fazer um tratamento da formação do analista que não seja pela escolha forçada imposta pelo mercado. O mercado nos impõe uma escolha forçada aí, né? Uma escolha o mercado ele tem essa particularidade, a lógica de mercado, né? Assim, digamos assim, essa configuração que é própria do sistema do neoliberalismo, do acirramento, né, das relações capitalísticas, digamos assim, de fazer que a gente ache, que a gente acredite que a gente não tem escolha. A gente não tem escolha. Que a gente tem que se submeter a um volume enorme de atendimentos numa clínica atravessada por plano de saúde, porque não tem escolha, que a gente tem que se submeter a condições terríveis dentro das políticas públicas, porque a gente não tem escolha. Então, assim, como é que a gente pode ampliar uma possibilidade de escolhas dentro do campo da formação, né, que implique outras práticas de sustentação que não a reprodução da desigualdade e da precarização? Isso é uma questão muito política, muito importante. Por isso que eu gosto tanto dos debates da coletiva, né, da Psicanalista Trabalha, porque estão abraçando um pouco essa discussão por outras vias, né, que não havia do dizer assim, mas a gente, na nossa escola, a gente faz a nossa parte, a gente tem um edital, né?
A gente tem uma clínica social, a gente oferta. Essas questões elas não podem estar a cargo de escolhas individuais. Elas precisam ser questões abraçadas pela comunidade psicanalítica de uma forma mais ampla. Não, mas a gente faz um manifesto contra a mercantilização. Manifesto, cara pálida, um manifesto em que assina todo mundo, que assina não apenas as pessoas bacanas, que a gente gosta, que tem transferência, mas assina também a galera do bacharelado, mas assina também a galera que está vendendo cursos imersivos, mas assina também, porque ninguém vai dizer assim, eu quero é mercantilizar tudo, eu quero é vender geral. Nunca vi ninguém dizer um negócio desse, né? É todo mundo subversivo, é todo mundo, né, revolucionário, é todo mundo antissistema, é todo mundo assinando manifesto contra a mercantilização. Então, a gente precisa ressituar esse debate político dentro do campo da formação, de maneira que a gente consiga construir outras práticas, outras formas de enfrentamento, né, que não sejam autocentradas, né? Que não reproduzam essa concepção de neossujeito do neoliberalismo, do sujeito autônomo, do herói, né? O herói. Vou fazer aqui uma coisa, sou psicanalista periférico, o herói, que vou entrar nos espaços e tal e tal. Não, a gente precisa mobilizar essa discussão por outros meios, senão a gente não consegue avançar. Então, assim, gente, eu não tenho saída, né? Eu estou só colocando aqui um monte de angústias que me atravessam aqui com relação a esse debate. Eu vou, inclusive, fechar meu microfone, porque eu acho que eu já falei um bocado do que eu penso sobre esse tema, e eu queria ouvir um pouco vocês, né? Agradecendo mais uma vez a Thaís por esse desabafo em forma em forma de apresentação, né? Gente, quem quiser fazer questão pode levantar a mãozinha, abrir o microfone, escrever no chat que a gente lê. Quem ficar com vergonha, inibido e não quiser que o nome apareça, pode mandar no privado para mim que eu faço a questão sem dizer quem é que fez. Mas primeiro de tudo, eu queria dizer que eu vou precisar de uns segundos para conseguir digerir, porque que aula, eu acho. Não sei o que dá para chamar isso assim. Quantas palmas gigantescas teriam que ser dadas para uma aula em todos os sentidos, não só de didática, mas de um tema de tamanha importância e que, nossa, sei, alugou um estádio na minha cabeça. A gente falou que deve ser um bairro inteiro, uma cidade inteira, porque são questões pouco faladas e, pessoalmente, um tema que me atravessa em pesquisas também, então eu não consigo nem falar ainda. Depois espero conseguir um pouco formular alguma coisa para pelo menos contribuir um pouco. Mas obrigada. Pessoal, boa noite. Me chamo Matheus. Queria cumprimentar primeiro o pessoal que é proponente dessa conversa de hoje, a Carol Leão também, a vocês por essa ótima escolha de convidada. Eu acho que ela expõe problemáticas muito candentes para a gente, assim, que nos afetam, me afetam sobretudo também. É o que eu tenho colocado para mim essas questões, junto à coletiva que ela citou. É, Tem algumas ponderações. Eu acho muito interessante a colocação da Carol quando ela fala, ou faz pelo menos, aí eu não sei se estou tentando formular uma pergunta, eu vou tentar chegar lá. Quanto a esse tal contato ou a proximidade que as instituições psicanalíticas, os psicanalistas, tiveram com as populações desfavorecidas mediante a terapêutica, excluindo a didática. Sempre observando a história do movimento psicanalítico internacional, observando ali essas tais formas autoimunitárias que habitualmente a psicanálise tem de se referir aos problemas dela perante a sociedade, muito habitualmente se coloca a questão de que o problema do campo psicanalítico persiste tão somente pelas questões narcísicas que podem compor as nossas relações nas escolas, instituições,
pensando em hierarquia, grupo, diferenças, narcisismos afins. Mas tem uma colocação do Robert Castel, que é um autor que escreveu o Psicanalismo, autor francês, que pensava ali o mundo, também universitário, como a Carol citou, francês, à época, nos anos 60 e 70, e ele colocou muito bem isso num livro dele, chamado Psicanalismo mesmo, que ele dizia, habitualmente, se você for ouvir psicanalistas, vai ser essa a formulação que eles vão fazer. Há muita resistência da sociedade perante a psicanálise e a resistência dos psicanalistas, a subversão mesma do discurso psicanalítico. Mas ele fala, talvez a história do movimento psicanalítico seja somente, na verdade, a história dos movimentos sucessivos e institucionais que os psicanalistas fizeram entre si e perante outras instituições. Pegando aí, por exemplo, as instituições asilares, psiquiátricas, médicas. Acho que a história da psicanálise no Brasil, inclusive, demonstra isso, a validação que ela tinha num certo momento histórico, né? E a onda da precarização acomete, quiçá, o mundo psi, se pode chamar assim, não somente a psicanálise, ou senão o mundo inteiro. Mas eu fico muito pensativo, refletindo aí a partir dessa colocação do Castel, em que medida a psicanálise, cada vez mais interrogada por esse movimento neoliberal, que é da postulação da prática clínica como consumo mesmo, sendo ofertadas aí outras práticas clínicas, terapêuticas, psiquiátricas, próximas à psiquiatria dominante hoje, né? De que maneira a gente pode estar sendo diferentemente acometido por esse movimento de precarização, conforme essa tal modificação da prevalência da psicanálise em certos campos, no laço social, você pode colocar assim, né? A sua perda de legitimidade, até perante as instituições públicas de educação, saúde, etc., porque foi muito curioso, a Carol fez a menção a como foi a audiência pública, e alguns espaços que eu circulei, se disse, acho que fomos muito bem sucedidos, porque conseguimos comunicar o objeto às pessoas. Se disse isso acerca da audiência pública sobre o bacharelado em psicanálise. E, de algum modo, eu acho que isso demonstra a dificuldade nossa mesma de comunicar o problema da saúde e educação pública, né, vendo por esse lado colocado pela Carol, e de que modo talvez a psicanálise possa se tornar como bacharelado mais uma opção de consumo e empregabilidade, mas ao mesmo tempo ela já esteja sendo colocada ao largo de muitos desses processos que se tornam mais eficazes, até mesmo para a saúde pública, a saúde de cunho particular, privado, né? Acho que essa é uma questão que me chama muita atenção, porque há uma modificação aí, e eu acho que em contato com a saúde pública, com a clínica pública também, você vê como a psicanálise está baqueada, se pode falar, no discurso social, né? Acho que essa é uma colocação interessante que eu fico e me chama a atenção mesmo a partir desse contexto dado ótimo pela Carol, gente. E mais uma vez é isso, obrigado pela possibilidade de conversa e ouvir vocês também. Matheus, que bom a gente conversando, né? Assim, olha só, você coloca uma questão que eu acho que é muito, muito importante da gente pensar, né? Do consumo de terapêuticas. A psicanálise, ela entra como uma oferta terapêutica dentre muitas outras ofertas terapêuticas disponíveis no mercado, né? Isso é uma coisa muito, muito importante da gente situar. Por quê? Porque é a vertente terapêutica que implica a inserção da psicanálise na cultura sob o ponto de vista profissional. É a terapêutica que vai implicar um serviço, que vai botar a psicanálise, inclusive, dentro de uma roda de discussão que a gente não levantou aqui, mas que a gente precisa levantar, que tem a ver com a regulamentação da psicoterapia, né? Dentro desse vasto campo de terapêuticas, as mais variadas e as mais bizarras, né? Porque é o que a gente tem ali em termos de serviço, em termos de oferta, né? A regulamentação da psicoterapia ela também vai incidir sobre a prática psicanalítica, enquanto uma terapêutica dentre outras. Então, a terapêutica ela vai se articular a isso, né? A dimensão profissional da psicanálise, ao porte profissional, como diz o Lacan, que a psicanálise assume dentro do campo da cultura. O que está em jogo aí nesse debate, que eu acho que também você levanta um pouco essa bola,
é se essa oferta terapêutica ela se demonstra a posteriori, digamos assim, conforme ou não a uma formação específica. Que eu quero dizer assim, a pergunta é, em que a terapêutica se demonstra psicanalítica e não de outra ordem? Vocês estão entendendo como o ponto é complexo, né? A questão é complexa, a questão vai começar a tocar, no fim das contas, o que é e o que não é psicanálise. Essa disputa ali é disputa de peixe grande, né, para essa discussão. Então, é isso, né? Assim, se a terapêutica ela está articulada com a maneira como a psicanálise se apresenta no quadro da cultura como uma profissão, como um trabalho, né? Porque ela levanta uma expectativa, que é uma expectativa de alívio do sofrimento psíquico, que está montada entre outras ofertas terapêuticas disponíveis no mercado, né? Vai levantar toda uma questão do que, por que se escolhe um tratamento analítico e não um Reiki, sei lá, cristais, né? Podia ser outra possibilidade terapêutica. Se a gente tem isso por um lado, né, que vai ter todas as implicações da inserção do psicanalista enquanto um profissional dentre outros que ofertam um serviço terapêutico, por outro lado, a gente vai ter que começar a se perguntar também se essa oferta terapêutica, a posteriori, ela vai estar articulada a uma formação que é muito específica, ou seja, a frase do Lacan, eu acho muito crucial, assim, que me fez muito pensar, e eu rebato muito essa frase, né, quando ele diz assim, que é preciso a gente distinguir, lá no discurso da Escola Freudiana de Paris, precisa da gente fazer uma distinção entre o ato analítico e o porte profissional que o recobre. Por quê? Porque a todo instante a gente vai ter que demonstrar se o exercício da prática psicanalítica, se esses praticantes de uma terapêutica, eles se demonstram a posteriori, digamos assim, articulados ao ato analítico. Essa demonstração ela não é fácil de ser feita. Não é fácil. Ela faz com que a gente se pergunte continuamente se aquilo que a prática da gente no âmbito da cultura, ela se demonstra posteriormente psicanalítica ou não. Ela se demonstra posteriormente articulada ou não a uma formação específica. Entende? Por que a gente precisa colocar as questões nesse termo? Porque não é uma questão de postular a análise como princípio da formação. O ponto nodal aí não é a gente dizer, o saber analítico é um saber que não se transmite como outros tipos de saber, não é um saber universitário, mas é da gente compreender, diante da constatação de que a psicanálise é um trabalho, é uma profissão, existem praticantes da psicanálise dentro do campo da cultura, diante dessa constatação, como é que isso se articula ou não à formação psicanalítica? É o contrário, o movimento é o contrário. Não é postular uma formação que vai resultar numa habilitação, mas é partir de uma prática existente e interrogar se essa prática está ou não articulada a uma formação. Por que colocar as coisas nesses termos ela é importante? Porque a gente parte de que a profissão ela é certa, que a psicanálise é um trabalho e é uma profissão, isso é inquestionável. Inquestionável porque a gente está dentro de uma sociedade. A gente está dentro de uma lógica capitalista. Então, a psicanálise ela também vai sofrer os efeitos do neoliberalismo sobre sua própria prática, sobre o exercício desses praticantes. O que precisa colocar um ponto de interrogação e ser questionado é qual é a formação que fundamenta essa prática. Aí é um outro nível de problema. Aí é um outro nível de problema. É aí que a gente precisa incidir politicamente. Para quê? Para produzir práticas de formação em psicanálise, né? Que esses praticantes da psicanálise possam se articular, né? Porque a gente não tem controle sobre os praticantes da psicanálise, a gente não tem como fiscalizar se é fulano de tal que tem um cartão de psicanalista, que tem um consultório de psicanálise, é ou não psicanalista. Isso é uma grande bobagem. Nem se a psicanálise fosse regulamentada, a gente tinha como ter esse controle. Porque se a gente tivesse esse controle dentro do campo da psicologia, a gente não ia ter tanto psicólogo fazendo merda no mundo, desculpa.
fazendo bobagem no mundo. Vocês entendem? Não é por aí que a gente vai conseguir avançar. Por isso que eu sou contra, absoluta. Eu não acho que a psicanálise pode ser regulamentada. O que a gente consegue avançar é numa discussão política sobre o que é a formação do analista, como a formação do analista se articula historicamente às desigualdades sociais no nosso país, né? E como a gente pode produzir formas coletivas de enfrentamento à captura neoliberal da formação do analista. Aí a gente entra no outro nível de discussão. Não é uma discussão sobre autoridade, que não é uma discussão sobre regulamentação, que não é uma discussão heróica, né? Assim, né? Um ou outro assim, com atos de heroísmo, mas é uma discussão política dentro do nosso campo. Não sei o que é que vocês acham disso. Isso é uma posição muito que eu fui muito construindo, também muito com o auxílio das discussões que a gente tem tido, Matheus, na coletiva, que tem me ensinado pra caramba, né, sobre como, enfim, como a gente produzir outras linhas de discussão aí né, assim, que escapem um pouco do jargão, né, gente? Tô cansada, gente. Produzir uma psicanálise à altura da subjetividade de sua época, parou, tá bom, de ficar repetindo isso o tempo inteiro, né? Muda o disco, tá arranhado. Vamos tentar discutir outras questões, vamos produzir outros problemas, né? Porque assim não tá dando certo, não tá avançando. A Fabiana colocou uma questão aqui no chat. Outra. Fico aqui pensando em todos os alunos que irão se formar. O diploma o fará um psicanalista? Porque o MEC autorizou essa graduação? Fabiana, essa é uma pergunta ótima. O que eu estou dizendo é que nem o diploma nem a prática faz um psicanalista, né? O que a gente precisa é investigar a posteriori se uma prática é ou não psicanalista, psicanalítica, se está ou não articulada a uma formação específica. Diploma não habilita nada. Diploma de psicólogo não habilita a prática clínica do psicólogo, embora em termos da cultura exista uma regulamentação, exista um currículo. Mas, no fim das contas, o que a psicanálise ensina dentro da universidade, que é uma grande contribuição para o campo da psicologia, é que saber nenhum ele é suficiente para habilitar uma prática. Se não fosse assim, a gente não tinha tantos alunos que se formam em psicologia que vão começar suas primeiras experiências profissionais se sentindo profundamente despreparados. Porque não é o acúmulo de disciplinas que vai permiti-lo operar ou não bem na sua prática, né? O que está em questão aí com relação ao bacharelado é uma coisa que é muito mais problemática do que se dizer ou não psicanalista dentro do campo da cultura. O que eu acho que é extremamente problemático aí nessa discussão é que, a partir do momento em que o MEC autoriza esses cursos ditos experimentais, de caráter experimental, ele abre uma porteira para o desmonte da educação pública que é sem fim. É sem fim, né? Por quê? Porque é muito mais rentável. Esses cursos eles se retroalimentam. É muito mais rentável você abrir uma graduação em psicanálise, que é meio uma coisa meio obscura. Você não sabe se eles não se dizem dentro do campo da saúde, né? Porque se eles se disserem dentro do campo da saúde, eles não podem mais ser EAD, que baixou uma portaria do MEC que nos diz que os cursos do campo da saúde, as graduações dentro do âmbito da saúde, não podem ser 100% EAD. Então, eles começam a se dizer do campo das ciências da informação e da comunicação, mas isso abre um precedente enorme, enorme, para você assim produzir cada vez mais um empresariamento da educação, né? Para você produzir cada vez mais cursos EADs que vão ter salas, olha só, vão ter salas lotadas de alunos e professores, isso é bom lembrar, e professores numa situação de precariedade nunca jamais vista no ensino superior. Porque os professores desse curso, e não é só do bacharelado, universidades grandes que promovem cursos de extensão operam pela mesma lógica, a mesma lógica, os professores eles são pagos uma miséria para gravar aulas que ficam rodando indefinidamente nesses cursos EAD, né?
Um amigo meu me falou outro dia, uma pessoa conhecida minha me falou outro dia, que uma dessas universidades privadas super conhecidas e reconhecidas costuma fazer essa mesma prática, com cursos de especialização que são caríssimos, são uma fortuna, né? Mas que operam a partir da precarização do trabalho docente. Então, assim, o fato de alguém se dizer ou não psicanalista, fazendo um curso de bacharelado em psicanálise, na minha concepção, é o menor dos problemas. É o menor dos problemas. Esse não vai ser reconhecido dentro do campo psicanalítico. Vai ser mais um fazendo psicanálise quântica, é? Nas redes sociais, vai ser mais um. Isso aí não é a questão. A questão é como isso opera dentro de uma lógica de precarização, de captura neoliberal, que é muito mais ampla. Muito mais ampla. É isso que eu acho que é isso que a gente precisa confrontar, entende? E não essa preocupação boba. Eu acho uma preocupação assim, porque o bacharelado reconhecido pelo MEC implica numa habilitação da prática analítica. É um princípio de regulamentação? Pode ser um princípio de regulamentação. Então, acho que a gente precisa também encarar com seriedade essa questão do que é regulamentar ou não a psicanálise. Mas habilitante da prática, duvido muito. Duvido muito. Com ou sem reconhecimento do MEC. Deixa eu ouvir um pouco. Nas discussões das coletivas, não uma solução, né, no sentido de uma resposta, mas vocês têm encontrado algum tipo de dispositivo, ferramenta, alguma coisa que pudesse dar pelo menos uma luz, num sentido mais resolutivo, ao invés de um caos? O que tu acha, Matheus? O que é que a gente tem tido como proposta organizativa dentro desse debate? Eu acho que já é de algum tempo os trabalhos da coletiva e a gente tem se deparado a partir das experiências até regionais que a gente tem se encontrado. Eu sou do Rio de Janeiro, a Carol está no Ceará, né? Que tem muitas diferenças do ponto de vista da legitimidade que a psicanálise pode ter, nós reconhecendo-se como psicanalista em certas localidades, né? Até mesmo para a formação de grupos e para encontrar ali, delimitar que é a particularidade de cada lugar. Eu sou do Rio de Janeiro, eu sou da periferia, mas aqui a gente encontra no Rio de Janeiro, pelo menos, uma cultura psicanalítica já muito bem assentada. Tem instituições, tem legitimidade, tem circulação ali de parte das classes médias muito acentuada entre psicanalistas, né? Mas ainda assim, dado esse contexto de precarização, como a Carol falou, isso tem assolado a todos. Ou seja, independe das boas formações acadêmicas, até o reconhecimento junto a pares da universidade pública, pode-se dizer assim, nas instituições que se carece de algumas garantias do ponto de vista da seguridade social, né? Eu acho que isso é muito forte para a gente. E pelo menos o que eu posso falar sobre, que a gente tem pensado minimamente sobre dispositivos, ou a gente está tentando pensar, acho que o título da Carol fala alguma coisa sobre isso, mas sobretudo algo que tem aparecido para a gente é sobre o mercado das transferências. Eu acho que a Carol falou já disse em outras oportunidades, né? Em que medida, para além dessa hierarquização que as escolas e instituições implicam, de que modo a gente delega a uns a outros certos atendimentos, certos pacientes, certa circulação mesmo de capital, porque no fim é isso que nos coloca distante ou próximo à linha da miséria, né? Eu acho que a gente tem que pensar muito sobre isso, talvez. A coletiva tem sua incipiência, que é importante mesmo, aglutinando experiências, né? E eu acho que tem muito ainda o que percorrer exatamente para se pensar aí para além desse lugar comum do psicanalizando questões de cunho político muito intensas, que envolvem, como a Carol falou, a regulamentação dos cursos de bacharelado, né? Assim, a habilitação destes, né? Então, eu fico à espreita, mas também contribuindo, assim. Acho que a gente tem poucas respostas por agora, mas acho que são parte de um problema maior que a gente tem que enfrentar politicamente, conjuntamente para com a sociedade. Eu acho que experiências tais como a audiência demonstram que a gente tem caducado um tanto nisso, né? Eu acho que... Mas convido quem quiser fazer parte da coletiva também, e a gente pode somar e pensar em estratégias aí, porque
pensar territorialmente também é uma chave que eu acho que a gente tem encontrado pouco a pouco, né? Tem visto como uma forma de legitimar os nossos movimentos, né? Acho que é isso. Marina também está aí, né? Então, acho que quem quiser colocar mais, Carol, por favor, se puder dizer. É, eu comecei a participar dos encontros da coletiva tem pouco tempo, assim, então não me sinto muito à vontade para, sei lá, né, falar em nome de, mas convido os colegas, porque eu acho que é muito importante. Eu acho que, no mínimo, o que está acontecendo, né? A pergunta da Thais era a respeito se tem alguma saída que está sendo encontrada. Eu acho que de imediato não. Mas eu acho que, no mínimo, se está, e nesse sentido até a audiência que já aconteceu, a audiência pública, também acho que repercute nisso, no mínimo se está levantando recalque sobre algo que antes ficava muito, né, não era dito, assim, sobre essas questões em torno, né, do mercado das transferências, da formação, de quem que pode se autorizar ou não né, como analista. Eu tive uma experiência recente, a Carol sabe um pouco, assim, de uma residência em saúde mental em Minas Gerais, mas que era muito atravessada pela presença da EBP, né? E, e quem se identificava com a psicanálise acabava sempre, em alguma medida, sendo referido à EBP, assim, né? Ah, vai lá, que lá tem o núcleo X, que não sei o quê. Então, parece que qualquer outra maneira de se pensar a formação ou circular por outros autores, ou mesmo que você estivesse fazendo seu tripé direitinho, assim, o que é uma grande dificuldade, né? Eu estou no início da minha clínica, então, assim, o meu tripé, confesso que está meio capenga. Então, ora eu consigo me dedicar mais à minha análise pessoal, ora eu consigo me dedicar mais à supervisão, assim, fazer as duas coisas ao mesmo tempo está sendo bem difícil. Então, ou diminuo as supervisões, ou diminuo as sessões de análise, da análise pessoal. Então, quem estava em formação era sempre referida a uma instituição em específico, que era que aqui, né, de certa forma, parecia que né, a psicanálise que é praticada aqui, essa sim é a legítima, né? Eu acho que o argumento também dos psicanalistas que falaram na audiência pública era muito nesse sentido, né? Trazer a verdade, isso é a psicanálise, aquilo que vocês estão fazendo, não, mas isso não resolve a questão, né? Não resolve a questão da formação, acaba, eu acho que sendo muito mais possível para quem está nesse início de atuação clínica buscar mais possível, ou a gente é levado a, né, se plataformizar, procurar as plataformas de caminhamento, procurar, sei lá, cursos EAD ou o que seja, porque uma formação tal como é proposta pelas instituições de psicanálise, pelas escolas, é muito difícil, assim, de ser bancada, né. Que isso. Pouco caótico. Ops. Eu acho que a gente tem visto iniciativas muito interessantes, mas que não são sem riscos, entende? Eu fico muito, eu acho assim que qualquer proposição política deve incluir suas contradições, né? A gente não pode pensar em um horizonte de atuação política que seja, digamos, definitivo. Não, ela vai incluir suas contradições. Mas eu acho que iniciativas muito interessantes começam a surgir. Por exemplo, eu acho o investimento nas clínicas públicas, eu acho uma coisa muito, muito interessante, muito interessante. Pela via da territorialização, como o Matheus está falando, né? Por uma articulação, digamos assim, uma psicanálise que ela é constituída de maneira mais diversa, eu acho que isso também movimenta muito a psicanálise. A gente compreender agora que não tem só um extrato de classe que está agenciando a teoria e a formação, mas a gente tem uma pluralidade de pessoas, né, das suas zonas de origem raciais,
locais, regionais, de gênero, né, que são muito variadas aí, que estão agenciando as clínicas públicas, e estão construindo espaços formativos que são muito interessantes, né? Aqui em Fortaleza, a experiência com a margem ela tem sido uma coisa muito interessante, apesar de todas as dificuldades que a gente enfrenta, e se eu for começar a falar, eu não termino, porque são muitas as dificuldades que a gente está enfrentando no dia a dia, né, do fazer coletivo, da relação com a economia, com esse mercado de transferências que também, no qual a gente também está inserido, né? A gente não está fora da lógica de mercado, a gente também está inserido. Então, assim, eu acho que coisas muito potentes estão sendo produzidas, mas também, nessa produção de coisas potentes, também outras contradições vão aparecendo, né? E eu acho importante a gente ter uma relação de honestidade com as contradições que a nossa prática produz. Eu desconfio demais, eu acho que assim, uma coisa que eu aprendi muito no contato com outros coletivos de psicanálise, eu desconfio demais com apresentações de casos e apresentações de experiências clínicas em que as coisas se ordenam de uma forma muito harmônica, né? Assim, parece assim que está tudo funcionando, né? Assim, a direção do tratamento, está tudo dando certo. Eu tenho uma desconfiança, porque é isso, né? Um certo mascaramento das dificuldades. Quando a gente começa a avançar, é a partir do posicionamento em relação às dificuldades. Então, tem isso, assim. Tem uma outra coisa que eu queria dizer que eu acho que eu não disse para vocês. Eu tenho lido muito do pessoal que trabalha com psicologia social do trabalho, né? Assim, a gente tem feito uma articulação dentro da UFC da psicanálise com o setor de trabalho, justamente porque tem toda uma literatura que eu não domino e que eu preciso assim de outras referências. E tem uma coisa que eu acho muito interessante sobre esse debate das subjetividades precarizadas, a precarização atingindo outros aspectos da vida, que é a ideia de que o neoliberalismo ele produz uma desclassificação. O que é que isso significa? É que essas modulações de precariedade, que são tão familiares, né? As pessoas que vêm de uma classe social que são pobres, né? As pessoas têm dificuldade de dizer a palavra pobre, mas das pessoas pobres, né? Periféricas, essa circunstância, dessas condições acirradas de empregabilidade, de inserção no mercado, elas já estão presentes no cotidiano dessas pessoas, mas a gente tem que entender também que os processos de precarização também atravessam as classes médias, né? Há também uma desclassificação da classe média, de tal maneira que esses analistas que se sustentavam numa posição de prestígio dentro das suas instituições, que era até então inabalável, eles começam a sentir também um certo tranco, né? Eles começam a sentir, não, peraí, tem alguma coisa que também está atravessando a minha prática clínica, não está assegurado para todo mundo, né? Eles também estão sujeitos a processos de precarização. Então, eu acho importante a gente colocar e mencionar isso aí, porque a classe média no nosso país, ela tem uma certa posição política que é muito interessante. Ela acha que o problema é do outro. Né, que a água não vai bater na sua bunda, né? Mas vai, mas vai. Esses processos, eles também estão atravessando as classes médias que exercem a psicanálise no nosso país, né? E aí eu acho que é o caso de não colocar a discussão sobre dinheiro para debaixo do tapete. Como se você tivesse que, para estar inserido numa instituição de psicanálise, não falar de assunto de dinheiro, fazer de conta que você pode pagar R$ 1.500 para participar de um congresso e que isso não é nada. Isso não é coisa nenhuma. É claro que vai pesar também para a classe média esse acúmulo de encargos diante de processos de empobrecimento da população como um todo. Então, assim, são questões enfim, que precisam ser pautadas, né, porque a gente faz uma política de avestruz. A gente faz de conta que não está acontecendo, que é um problema só do pessoal das ações afirmativas, das cotas, e não é. Não é. Muito importante a gente frisar isso.
falar um pouquinho mais da coletiva, que eu acho que vocês falaram de uma forma geral coletiva, como vai para o YouTube, talvez as pessoas não tenham noção. Eu já recebi o Gabriel Tupinambá para falar do livro dele, mas eu acho que ele também, eu acabei esquecendo de pedir para ele explicar certinho como as pessoas podem encontrar, quem quiser participar, ou coisas nesse sentido, porque eu acho a iniciativa de vocês muito boa. Eu não tô. Aqui em Fortaleza a gente ainda não conseguiu montar uma regional, né? Como tem aí no Rio. Mas a ideia da coletiva é que ela possa ter uma organização, digamos assim, nacional, mas ela também possa produzir, né? Matheus, me corrija se eu estiver errado, mas produzir também organizações regionais para enfrentar os problemas dessa forma territorializada, né? Então, existe um formulário da coletiva, que foi um formulário que circulou bastante, que teve mais de 1.000 respostas, se eu não me engano, né? A partir desse formulário foram puxadas as discussões em cada região. E isso assim me pegou muito, assim, porque um outro problema que a gente tem quando a gente fala desse debate sobre a mercantilização, sobre a formação do analista, é a ausência de dados. A gente não sabe o que está acontecendo no nosso campo. A gente não sabe, numa instituição grande, por exemplo, na EBP, Fórum do Campo Lacaniano, Corpo Freudiano, qual é a quantidade de psicanalistas pretos dessa instituição? Não tem informação sobre isso. Quais são as condições da clínica desses psicanalistas? Se foram ou não beneficiados por políticas de ações afirmativas durante sua formação universitária? De que cursos eles vêm? Como eles financiam? A gente não tem informações. Simplesmente a gente tem essa discussão totalmente no escuro. Então, a coletiva ela parte de uma iniciativa que eu acho que é muito interessante, que é dar uma visibilidade objetiva, né, assim, à situação, às condições de trabalho dos psicanalistas no país, e, a partir daí, produzir organizações locais, né, para que cada região consiga pensar nas suas estratégias, nas suas dificuldades. Eu acho isso assim muito bacana. Eu acho uma iniciativa muito, muito interessante e muito potente. E tem uma coisa que eu acho também muito legal da coletiva, é a possibilidade da gente ter muitas vozes, inclusive divergentes e tal, né? Assim, e, e tal hora tá a gente discordando lá no WhatsApp, né? Dizer assim, não, Carol, não tem nada a ver com o que você está falando. É isso. É isso, o debate em psicanálise tem que ser por aí também, né? Uma multiplicidade de vozes, porque a gente pensa muito assim nessa coisa da margem, da relação da margem e do centro, né? Operando com esse significante da margem para produzir descentramentos. Mas o que é que acontece quando a gente ganha os espaços, quando a gente conquista os espaços? É? Eu acho que a coletiva tem me ensinado também sobre isso. Quando o espaço ele é constituído, o que é que acontece? Você fica com uma só voz, né, dominando o espaço? Não. Quando os espaços eles são constituídos, a gente tem que produzir outros descentramentos. A gente produzir novas pluralidades, novas coletividades, né? Porque senão, gente, fica essa coisa assim que a gente que a gente presencia hoje, né? É muita estrela para pouco céu, né? É demais. É muito narcisismo operando na psicanálise. É muita gente autocentrada, que acha que a sua voz é única. E aí a gente precisa produzir uns tensionamentos também em relação a isso, né? Tá colocando aqui, a Marina está colocando aqui o link do React, né? Que foi feito com relação à audiência pública. Super recomendo que vocês deem uma olhada Eu depois. coloquei um do Instagram da coletiva mesmo, que aí acho que o pessoal pode entrar e procurar, né? Ver se tem já a organização de reuniões onde mora. E no Spotify é um react que o pessoal da coletiva gravou, reagindo às falas dessa audiência pública, né? Que a Carol mencionou. Tá bem legal. Carol, boa noite. Boa noite, pessoal. Não sei se. Eu acho que está dentro do assunto, é uma coisa que me atravessa bastante. As pessoas iniciantes, como eu, que ainda estou iniciando o meu percurso, assim, existe tanta oferta de curso, de formação, que, assim, qual escolher?
Por onde começar? Em quem acreditar? Estou me formando? É de verdade? Estou jogando meu dinheiro fora? Cara, assim, é uma pulga atrás da orelha. Por onde iniciar? Questão maravilhosa, Fabiana. Obrigada por ter colocado, né, esse anseio aí olha, eu vou te dizer, eu escuto essa pergunta praticamente todo dia dentro da universidade. Né, assim, para onde ir? Como começar a trabalhar com psicanálise nesse contexto? Por onde iniciar? Eu tendo a responder isso de uma forma meio protocolar, mas que eu tô revendo, sabe, Fabiana? Porque eu tendo a dizer para os meus alunos assim, circulem, experimentem e tal, né? Vão lá numa instituição, vão ver qual é, vão ver, vão fazer lá um curso também em outra instituição. Não compreendam também essas críticas que a gente está fazendo, né? Assim, os modos de institucionalização da psicanálise como um impedimento de acesso. Não, vocês têm mais é que também circular nos espaços, né? Compreender que os espaços também podem também ser espaços formativos para vocês. Mas depois eu fico também assim um pouco com o pé atrás com a minha própria resposta. Por quê? Porque será que quando a gente diz assim, circulem, experimentem, a gente também não está nessa lógica do mercado do saber? Né? A gente também não está incentivando uma coisa que é assim, tem tanta coisa na oferta, tentem aproveitar de tudo, num esquema assim meio produtivista, né? Aproveitem ao máximo e tudo. E isso me pega um pouco também, Fabiana, sabe? Isso me pega. O que eu posso te dizer com uma certa margem de certeza é que esses percursos eles são muito diferentes uns dos outros e que a gente vai constituindo de alguma forma os nossos caminhos na psicanálise, né? Que em parte essa constituição tem a ver com a gente, tem relação com a nossa subjetividade, com o nosso desejo, mas que em parte essa constituição ela também implica outras determinações, que não só as subjetivas. Então, assim, é, não te respondi, né? Não te respondi, mas coloquei aqui também. é, Perfeito. Eu entendo assim, porque eu falo de experiência, sabe, pessoal? Eu no início, bem no início, eu entrei nessa graduação, mas eu só conhecia a graduação. Quando eu comecei a entrar em grupo de estudo, de leitura de livro, que eu comecei a voar por outros ares, me caiu a ficha. O que que eu estou fazendo nesta graduação? Psicanálise não se faz sozinha, se faz em pares. Então eu entendi que eu tinha necessidade de sair. E aí eu comecei a fazer o meu percurso com a minha necessidade, com aquilo que eu me identifico. Então, para mim, ficou assim, mais leve, menos peso, menos assim, que parece que quando você está numa instituição, porque a psicanálise ela é livre. Quando você está numa instituição que você já tem que, porque tem cursos que já te pede uma graduação. Ah, você não tem graduação, você não vai fazer formação em psicanálise. Aí você já está barrado. Quando você começa a fazer com leveza, você começa a se identificar, você ama aquilo ali muito, com muita intensidade, você tem vontade de se dedicar muito mais, porque não é por obrigação. Ah, você tem que fazer a prova X, você tem que fazer o TCC assim assado, entendeu? Você, você é livre. Muito legal. Muito legal. E está tendo reações à tua fala aqui no chat, que eu também estou achando muito legais. A Raquel, parceira também aqui da gente, lá do coletivo, da Margem, ela diz assim: eu fiz em pares, bares, rodas, se Sim, a gente tem que coletivizando. falar, gente. A gente tem que botar para fora o que a gente pensa, o que a gente acha. Não é, Isso. assim.
eu vou ficar porque eu já paguei. Sim, tudo bem, é um dinheiro que a gente já investiu, mas não é aquilo que você quer, sai fora, procura outra coisa. Você viu que era meio que uma cilada e foi procurando outros caminhos, né? E o que eu acho interessante que você está colocando, Fabiana, assim, que assim, a gente pode compreender a formação do analista como ela não é protocolar, curricular, como você está dizendo, né? Você está bem expressando isso para a gente, assim, nas tuas palavras. A gente pode compreender que em espaços diversos a gente pode também ter efeitos formativos, que a universidade pode produzir efeitos formativos, que as análises produzem efeitos formativos, que as instituições produzem efeitos formativos, que os bares produzem efeitos, por que não? Né? Que a relação com a literatura, né? Que a relação com os estudos. Então, assim, a gente começa a abrir outros espaços de possibilidade de produção de um horizonte de sensibilidade ao inconsciente. Eu Isso acho eu acho que, muito legal, eu acho muito que legal. assim a gente consegue levar a psicanálise para qualquer lugar, seja para classe média, para classe pobre, até a classe alta. Eu acho também. Não precisa Eu de. acho também. Isso eu estou muito de acordo. Eu acho que a psicanálise ela não é inclausurável, apropriável, né? Isso eu acho muito bacana da gente pensar. Isso tem a ver com a discussão do público na psicanálise, né? A psicanálise se articula a uma dimensão do público, do comum, como diz o Dardot e o Laval, né? Que vai se produzindo ali em ato. A Kelly colocou coisas muito legais também aqui sobre isso. Ele diz assim, que demais, Fabiana, esses só terão a dimensão da psicanálise através dos grupos de estudo entre pares e em diversos espaços diferentes. E só em grupos e em pares a gente percebe que é um estudo contínuo. Ó, legal essa ideia também. Que não se forma, a formação é continuada, não há conclusão. Isso eu acho bacana, essa abertura, digamos assim, para que a gente possa sempre aprender com a experiência do inconsciente. Ela não seja uma experiência, digamos assim, que se chega a um determinado ideal, né? Um ponto final como um ponto de idealização. A gente está sempre aprendendo, né? Ó, minha sobrinha falou para mim, tia, se eu soubesse, eu estaria fazendo psicanálise igual a você. Essa psicologia tá me deixando louca. São não sei quantos anos, 5 anos. Eu falei assim, é mesmo? Pois eu tenho uma notícia triste para te dar. A psicanálise você estuda até morrer. Você não vai estudar 3 ou 4 anos, é para a vida inteira, querida. Então fica na psicologia. Hum. E deixa eu te dizer, eu também tenho a mesma posição em relação à psicologia. Eu não sei se é porque eu estou dentro da universidade, num curso de psicologia, mas eu tenho um pouco essa dimensão, né? Assim, e quando a gente tem uma relação com a nossa experiência, com o exercício da nossa prática, que é uma relação apropriada, né? Que é uma relação subjetivada com o exercício da nossa prática, a gente está sempre querendo saber um pouco mais, né? A gente está sempre em movimento investigativo, né? A gente não se conforma, para falar da palavra formação, porque eu vou colocar aqui, vou arriscar uma coisa que eu acho que também é delicada, mas eu acho que tem uma geração de psicanalistas muito conformados. Já terminou suas análises há muitos anos, que fez o passe, que está aí, né, há muito tempo assim na clínica, está aí muito tempo nas instituições, né, e que precisaria talvez disso que você está falando, né, de Mexeu no compreender vespeiro, hein? também. Tocou fogo no De parquinho. compreender a partir do ponto de vista de quem está iniciando, de recomeçar a sua prática, né? Sempre. Porque tem uma coisa aí também que eu acho que é muito cristalizada, né? Assim, sei lá, tá muitos anos. Tudo bem que eu não vou colocar aqui como fiscal de análise de ninguém, mas tudo bem. Mas está há muitos anos nesse discurso que terminou a análise, né? Que está numa instituição, que chegou ao fim da sua análise e tal, e se esquece dessa dimensão que eu diz assim, é fervilhante do início. A gente precisa relembrar continuamente que a psicanálise ela começa, que um psicanalista ele começa, e que a gente precisa começar muitas vezes com a psicanálise ao longo de uma vida, para continuar operando com a psicanálise.
Então, isso que você está falando me toca profundamente, porque eu também me sinto uma analista iniciante, de alguma forma, né? A Agatha foi assim que eu fui parar em Deleuze, Guattari e Preciado. Pronto, é isso, esse desejo de movimento, né? E aí, mais alguma questão ou a gente já está se encaminhando aqui para um final? Agradeço, Kelly. Obrigada aí pelas questões. Então, acho que sim, não tinha mais coisas. Eu mandei lá no grupo, se quem estiver vendo no YouTube ou quem está assistindo aqui, eu mandei no grupo os links que a Marina mandou, no grupo do WhatsApp é aberto, se quiser entrar. Que daí tem tanto do Spotify quanto do Instagram. Quem não tiver é Coletiva Psicanalista Trabalho. Isso? Isso. Então, podem procurar no Spotify, podem procurar no Instagram, quem se interessar. Muito obrigada, Carol. Muito obrigada. Não, eu acho que eu vou ousar dizer que não no meu nome, não em nome do Instituto, mas eu acho que da classe inteira, que todo mundo deveria escutar isso. Então, obrigada por permitir que a gente gravasse, porque isso, bom, vai ser público, espero que isso circule muito e passe em muitos grupos de gente que está começando, e principalmente de gente que muitas vezes a gente acaba... me toca porque é um pouco tem a ver um pouco com a minha história de como eu encontrei a psicanálise, mas que a gente se sente um pouco à margem, um pouco perdido, dependendo de onde a gente acaba caindo. E daí, quando a gente encontra um pouquinho de esperança, de afago, ou de alguém que pensa da forma como, não só você, né, os colegas que colaboraram também, a gente pensa, bom, talvez eu não deva desistir, talvez não seja a psicanálise, talvez se tem uma pessoa, pelo menos, ou no caso da coletiva, várias que pensam um pouco mais parecido com aquilo que eu me identifico. Talvez, então, eu não deva desistir do que as pessoas vendem como a psicanálise verdadeira, pura, ouro, e que deveria ser aquilo que está em exercício. Então, muito obrigada. Foi assim. Obrigada, querida. Eu que agradeço. Obrigada a todo mundo que esteve aqui nessa conversa. E é isso, né? Vamos continuar aí no debate, né? É isso. Boa noite, pessoal. Beijo. Boa noite, gente. Foi Beijos. maravilhoso. Obrigada por hoje. Obrigada. Boa noite.